Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, especialmente aqueles que estão aí se perguntando como eu vou vencer esta barreira. Como eu vou vencer esse problema, pastor? Eu não estou suportando. Pastor, o fardo tem pesado sobre os meus ombros. Ei, olhe para mim, a você que está pensando desta forma. Porventura, a graça de Deus não é contigo? Porventura, o Senhor dos Exércitos não está ao teu lado? Porventura, não foi o Senhor que te escolheu, que te amou primeiro? A graça dele é o bastante, eu sei, não tenho nenhuma dúvida que a graça dele é sobre a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que a graça de Deus sobre a sua vida é infinitamente maior, infinitamente mais poderosa do que tudo o que você está passando. 2 Coríntios 12, versículo 8, diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que os afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Isso aqui a Escritura se refere ao apóstolo dos gentios, precisamente ao apóstolo Paulo, em momento em que ele estava sendo confrontado pelo adversário, momento do embate, momento da guerra espiritual, uma batalha está sendo travada na mente dele. Uma batalha espiritual, uma guerra espiritual insuportável. Era uma batalha travada onde aparentemente, fisicamente se falando, ele não podia resistir. Fisicamente, humanamente se falando, ele não poderia. Por isso ele pediu no versículo 8, 3 vezes, que o Senhor os afastasse dele, onde ele pensava que não suportaria. Todo-Poderoso olha para ele e diz assim: a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, a minha graça para contigo é maior do que tudo que você está passando. A minha graça na tua vida é infinitamente superior, infinitamente mais poderosa, ou muito maior do que todo esse confronto, esse embate, ou essa guerra que você está vivendo. A minha graça te basta, a minha graça é o bastante. A minha graça é o suficiente. Você não precisa de mais. A minha graça é tudo o que você precisa. Deus achou graça em você que está me ouvindo. Ah, pastor, mas então o que fazer para que eu suporte debaixo desta graça? Ainda no versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, na fraqueza humana é onde nós temos que ter disponibilidade para buscá-lo ao Todo-Poderoso. E na nossa fraqueza humana, quando você se disponibiliza a buscá-lo a Deus, durante aquela fraqueza você vai buscando e o poder vai se aperfeiçoando em você. Quando eu falo do poder, estou falando da graça. Na proporção de que você vai sendo aperfeiçoado em meio à fraqueza mesmo. É por aí. Em meio a essa fraqueza você vai sendo aperfeiçoado, descobrindo que você é forte e não sabia. Em meio à fraqueza você vai sendo aperfeiçoado e descobrindo que Deus é poderoso para com você e talvez você nem imaginava isso. Em meio à fraqueza Deus vai te aperfeiçoando e você vai suportando, vencendo as barreiras, vencendo os desertos, vencendo os temporais. Deus vai aperfeiçoando em meio à fraqueza mesmo. Você vai sendo aperfeiçoado, Deus vai te fazendo mais forte. Conforme você vai sendo aperfeiçoado, você vai descobrindo que o problema é pequeno perto da fé que Deus vai derramando no processo de aperfeiçoamento. No fim do problema, a gente olha para trás, aí a gente se pergunta: meu Deus, eu nunca venceria tudo isso sozinho. Se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade, eu não teria suportado tudo isso. Isso prova que durante aquele processo você descobriu que era forte,
e você não sabia. Você descobriu que Deus era contigo e talvez alguns até duvidavam. No fim do processo a gente descobre que Deus estava no controle de tudo e a gente achava que tudo estava perdido. A minha graça te basta para você que está querendo desistir. A graça de Deus é tudo o que você precisa. A graça de Deus é o suficiente. O que precisa é o processo de aperfeiçoamento. Você pode vencer tudo isso. Deus pode te fazer uma mulher vitoriosa, forte, um homem vitorioso, forte também, ambos cheios do Espírito Santo. Mas é necessário o processo. Está disposto a passar pelo processo? Estou falando de se tornar mais forte, se tornar uma pessoa de fé, um ícone feito de fé. Eu estou falando de se tornar uma pessoa cheia do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Eu estou falando de se tornar uma pessoa inabalável no poder do Espírito. Uma pessoa pronta para enfrentar qualquer tempestade, qualquer problema, passar por cima e cantar o hino da vitória. O processo de aperfeiçoamento, como disse no 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, o poder de Deus. Para que sobre mim repouse o poder de Deus. Mas para que esse poder, quando a Bíblia fala repousar, quer dizer estar sobre um alguém. Para que esse poder esteja sobre esse alguém, primeiro o processo de aperfeiçoamento. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, em meia fraqueza, quando você busca, Deus vai te fazendo forte. Em meia fraqueza você vai matando os leões. Em meia fraqueza você vai obtendo vitória. Em meia fraqueza você vai descobrindo que Deus ainda está no controle de tudo. Em meia fraqueza você percebe, de fato, o quanto Deus é forte para com você. E talvez alguns que estão me ouvindo nem imaginavam isso. Porque durante a fraqueza, quando você se disponibiliza a buscá-lo, você vai sendo aperfeiçoado pelo poder do Espírito Santo. Você vai sendo aperfeiçoado, Deus vai aumentando a fé. Você vai sendo aperfeiçoado, se tornando uma pessoa forte. Você vai sendo aperfeiçoado e vai vencendo as lutas, as batalhas. Você vai obtendo vitória em meio ao processo de aperfeiçoamento. Nesse processo você vai alcançando vitória, você vai alcançando conquista. Nesse processo você vai se tornando mais forte, vai sendo aperfeiçoado e vencendo as batalhas, vencendo as guerras, os conflitos. E conforme vai obtendo vitória no processo de aperfeiçoamento, a gente vai percebendo durante o processo: nossa, como eu venci tudo isso? Como eu fui capaz? Como eu cheguei até aqui? Como tudo isso agora está nas minhas mãos? Como algo que parecia estar perdido, assim ó, no estalar de dedo, Deus inverteu a situação, me deu esta graça, essa vitória. Por conta do processo do aperfeiçoamento, tornou-se um ícone feito de fé. Uma mulher valente, um homem valente, uma pessoa corajosa que não aceita perder. Uma pessoa que entende que o processo de aperfeiçoamento só vai fazer bem para você mesmo. A minha graça te basta, Paulo. Essa graça está na sua vida, sabia? Você, mulher, você, homem de Deus, você que está querendo abandonar tudo, você quer perder para o adversário? Você quer que o adversário te vença? Você está municiando o adversário? Está dando munição para ele? Porque aqueles que pensam em desistir, abandonar tudo, é tudo que o adversário quer. Ou você se levanta para ser aperfeiçoado e você vencer o adversário, ou você desiste, foge do processo do aperfeiçoamento e o adversário te vence. Paulo venceu porque ele foi aperfeiçoado. A graça de Deus estava sobre ele, ele entendeu quando Deus falou: minha graça te basta. Ou seja, se você não desistir, eu vou te aperfeiçoar. E lá na frente tu vai perceber, Paulo, que vai valer a pena não desistir. Conforme ele foi sendo aperfeiçoado, Deus foi derramando graça sobre graça, graça sobre graça. João disse isso certa vez, lá no Evangelho de João. João fala sobre essa graça, que nós temos alcançado graça sobre graça da parte do Todo-Poderoso. João disse isso, lá no Evangelho. Então essa graça está sobre a sua vida também.
Agora o que precisa ser aperfeiçoado, tem alguns que não querem ser, e aí o adversário prevalece. Agora quando você passa por esse processo de aperfeiçoamento, nada poderá te vencê-lo. Porque depois do crente aperfeiçoado, ele se torna preparado, preparada, pronta ou pronta para qualquer tempestade. Ele sabe que vai vencer, porque o processo do aperfeiçoamento os tornou valentes na fé. Seja corajoso, valente. Uma mulher, um homem valente, corajosos na fé. Aceite o processo de aperfeiçoamento. Deus vai fazer de você um ícone de fé. Deus vai te tornar fortaleza do Espírito Santo. E aí você vai se dar conta de que a graça de fato era forte sobre a sua vida e você não tinha percebido ainda. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. A graça de Deus é o suficiente, você não precisa de mais. Tudo que você precisa entender é que essa graça já está sobre você. Agora você só precisa ser aperfeiçoado para você descobrir o poder ou efeito que essa graça pode causar na sua vida. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.